Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fé, crendice ou superstição? Às vezes a gente fica em dúvida, né? Você tem fé? Eu garanto para você que você tem fé. Você não conhece ninguém, ou talvez conheça, mas é raro. Alguém que chega para fazer uma viagem e ele vai lá no motorista do ônibus, na hora de embarcar, e pede ao motorista que apresente as suas credenciais. Ele quer ver a carteira de motorista, quer ver o teste toxicológico e quer ver se o motorista dormiu corretamente nas últimas horas antes de sair para trabalhar. Ninguém faz isso. A maioria das pessoas vai entrar para a viagem e depois de alguns minutos, alguns dormem. Alguns se entregam totalmente à viagem. A viagem ela pode durar 15 minutos, como pode durar 8 horas. Você está entregue. Tem alguém levando você. Tem alguém que está naquele momento senhor da sua vida. Isso é fé. Todos têm fé. Você quer ver uma situação constrangedora? Você vai ao médico e ele te dá uma batazinha curta e ele diz para você assim, tira sua roupa, bota essa bata e deita ali que eu vou te examinar. É constrangedor. E por que você faz isso? Fé. Ele é médico. A sua fé ela é fundamentada? Ela é fundamentada. Ele estudou, ele está capacitado e ele naquele momento é solução para meu problema, para minha angústia. Você se submete. Se submeteu, tem fé. Todas as vezes que você se submete é porque tem fé. Tem aquela tia nossa, todo mundo tem uma tia assim, ela não gosta de ir ao médico. Ela quando sente alguma coisa, ela usa chá de carquídea. E é fé. Ela tem fé. Aquele chá que ela produz ali, ela vai dizer para você que a avó dela usava, a mãe usava, a bisavó usava e ela usa e dá muito certo. É muito bom. Cura mesmo. E por que cura? Porque tem fé. Isso é fé. Queridos, a fé, ela precisa ser fundamentada. A fé, aí entra uma diferença agora. Por quê? Porque a fé que é fundamentada, ela também vai servir como fundamento. Isso muda o que na minha existência? Muda que quando eu leio a Bíblia, lá no livro de Hebreus, lá está escrito que a fé é o firme fundamento. Para ser firme fundamento, no mínimo ela é fundamentada. Ela é fundamentada. Eu preciso fundamentar a minha fé. Dessa forma, a fé vai ser diferente de crendice. O que é uma crendice? Mula sem cabeça. Saci pererê. Para nós que estamos aqui na cidade, nós somos civilizados, essas coisas elas são crendices. Mas se você for lá na mata e achar o índio, e ele disser para você que tem lá o boitatá, que tem lá o saci pererê, ele acredita nisso. Para ele é fé. Para nós é crendice. A fé dele, ela tem base? Ela é fundamentada? Não. Aí as pessoas vão dizer que é uma fé sobrenatural. Meus irmãos, o cristianismo não nos chama para isso. Para ter uma fé sobrenatural. Ela pode ser sobrenatural? Pode. Ela pode ser sobrenatural como consequência da vida que eu levo diante de Deus. Mas primariamente, para crer em Jesus e para crer em Deus, eu não preciso de fé sobrenatural para isso. Eu preciso conhecer tanto Deus quanto conhecer o Senhor Jesus. A fé ela vai vir naturalmente, como eu tenho no médico, como eu tenho no motorista do ônibus. Fé é isso. Fé é muito simples, todo mundo tem fé. Aí, eu diria para você, você precisa ter fé em Deus. Sabe qual pergunta você vai me fazer? Qual Deus? É verdade, qual Deus? Por quê? Porque nós chegamos num momento da história da humanidade, finalzinho. A humanidade ela tem prazo de validade. Está vencendo.
A humanidade está com prazo de validade vencendo. E quando a gente chega então nesse estado de existência, é preciso questionar qual Deus. Tem Deus para todo gosto. Tem Deus para tudo, Deus para todo gosto, deuses múltiplos, múltiplos deuses. Nós vivemos hoje como viviam os antigos no Egito. Tinha o Deus para terra, para fazer brotar a safra, para que a safra fosse rica, que as pessoas tivessem alimento. Tem o Deus da água, tem o Deus da saúde, tem o Deus da saúde, Deus para curar. Tem o Deus para arrumar trabalho. Lá no Egito tinha Deus para tudo. Quando você chega na Babilônia, do mesmo jeito. Tem um Deus para cada coisa. Quando você chega na Grécia, a mesma coisa. Tem um Deus para cada coisa. Você chega no Império Romano, até o imperador é Deus. Tem um Deus para cada coisa. E é muito normal você chegar nesse estado, então, de toda a história da humanidade, e quando se fala em Deus, que você pergunte qual Deus? Qual Deus? Querido, é muito importante você fazer essa pergunta, mas muito mais importante do que a pergunta é a resposta para ela. Porque existe um Deus, um único Deus. Deus vivo, Criador de todas as coisas. Criador, inclusive, de nós. Que se importa conosco. Que quer se aproximar de nós. Que quer se aproximar de nós. No momento que eu não tinha nenhuma condição de estar diante dele por causa do mal, por causa do pecado, ele providenciou a solução. A solução para a nossa vida, longe de Deus, é Jesus. Jesus, ele é um mago? Não. Jesus, ele é o maior sábio do mundo? Pode ser. Inclusive vende livro. Mas o que Jesus se propõe a ser? Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado da humanidade. Que coloca eu diante de Deus sem medo, para ter temor de Deus. Por tudo que ele é capaz de fazer. Ele é capaz de me purificar. Ele é capaz de tirar de mim a minha culpa, o meu medo de me aproximar dele. Esse é o Deus. Esse é Deus único, Deus vivo. E é nele, então, que eu faço um apelo para que você creia, para que você tenha fé. Tenha fé em Deus. Jesus mesmo, ele vai dizer, andando por aqui, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. São promessas que você só pode crer se tiver fé. Então, o que eu proponho a você não é uma fé sobrenatural. Uma fé, aquela fé abstrata. Não é isso. Eu quero que você creia em Deus por tudo que ele já fez. Ele vai dizer sobre si mesmo: eu sou o Deus que anuncia o fim desde o começo. Para quê? Para que você creia, para que você tenha fé. E para que você tema. E não tenha medo, mas tenha temor. Meu irmão, quando a gente vai para a palavra de Deus, e a gente vai ver escrito assim lá em Hebreus 11, versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Essa parte de crer que ele existe é interessante, porque a Bíblia vai dizer de alguns seres espetaculares, demônios. E a Bíblia vai dizer assim: você crê que há um só Deus? Você faz bem. Os demônios também creem e tremem, mas não mudam. Eles continuam sendo demônios. Então, crer que Deus existe muda a minha existência? Não. Crer que Deus existe não vai mudar quem eu sou, não muda a minha existência e não muda a minha esperança. Mas o texto de Hebreus vai dizer: creia que ele existe e que todas as coisas provêm dele. Que ele é galardoador daqueles que o buscam. Todas as coisas provêm dele. Isso muda a minha vida. E todas as coisas provêm dele, eu não estou falando de nada material. Nada material. Eu estou dizendo da possibilidade de me reaproximar dele. Porque não tinha. O homem no pecado, ele tem medo de Deus, ele não vai se aproximar de Deus. Mas Jesus vai prover. Lembra da palavra de Abraão ao Isaac?
Abraão já vai com seu filho tem 12 ou 13 anos, e o filho dele estava acostumado a ver o pai fazer culto. E eles estão caminhando ali, subindo a montanha para fazer um culto, e o menino, a criança, vai olhar para o pai e vai dizer assim: pai, eu estou vendo aqui o cutelo, eu estou vendo aqui o fogo, mas onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? E o Abraão, angustiado, vai dizer assim: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. 2000 anos depois, você vai ver o João Batista andando lá nas margens do Rio Jordão, e ele encontra com Jesus. Ele vai apontar e vai dizer: esse é o Cordeiro de Deus. Esse é o que tira o pecado da humanidade. Glória a Deus. Por quê, irmãos? Porque são 2000 anos, uma profecia, ela fica no ar. A profecia, ela tem um cumprimento imediato. Alguns minutos depois que o Abraão e o Isaac chegaram lá no topo da montanha, eles olharam lá no cantinho e tinha lá um cordeiro amarradinho, atado para o culto. A profecia, ela teve cumprimento imediato. Deus proverá para si o cordeiro. E estava lá o cordeiro do Abraão. Mas profeticamente, e aí é o valor da profecia, alguns 1000 anos depois, também estava lá o meu cordeiro. O cordeiro que vai me tirar os pecados da minha vida, que vai me perdoar, que vai me purificar, para que eu possa então olhar de novo para Deus. Isso é Deus. Então qualquer desculpa que eu der para que eu não me aproxime de Deus é fuga, é esconderijo. Eu estou me escondendo de novo, porque todos os meios já foram providos pelo próprio Deus. É preciso que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, mas também que Ele é galardoador, é que todas as coisas provêm dEle. A minha condição de viver, a minha condição de existir, vem dEle. A fé, ela é tratada como um atributo existencial. Você vai ler lá no livro do Abacuque, escrito assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Esse texto nós lemos em Hebreus. E lá no Abacuque vai estar escrito assim: porque o justo viverá pela sua fé. O justo pela sua fé viverá. Abacuque 2, está escrito esse versículo. Nós falamos em fé no Novo Testamento, e a fé do Novo Testamento, ela é um pouquinho empobrecida. A fé lá do Velho Testamento, a emuná, ela tem muito a nos dizer. Por quê? A emuná, ela, segundo a tradição, ela é a perfeição que atinge um artesão, que de tantas vezes repetir determinado procedimento, determinada construção, ele chega a ser perfeito e ele chega ao ideal. Por isso que eu estou dizendo para você que a fé, ela precisa ser edificada, ela precisa ser fundamentada para ser fundamento. Pensa, você está num lago, você está nadando, e você começa a sentir cãibras, e você está num ponto do lago, e você percebe que você não vai sair. Você não vai conseguir sair. Tem uma pessoa lá na margem do lago, e você levanta a mão e pede ajuda. E lá perto dele, tem lá um pedaço de ferro, e tem lá um pedaço de madeira de tamanho considerável. E a pessoa pega lá e te mostra o ferro, a barra de ferro, e você diz que não. E ele pega então a madeira e te mostra, você, é isso, joga para mim. Ele vai jogar a madeira para você e você vai se agarrar a ela. Você vai se apegar a ela. Porque ela flutua. Ela vai flutuar e você vai descansar então o seu esforço e as cãibras talvez diminuam. E você, com leves remadas, você vai conseguir sair de onde você está. A madeira, querido, ela é a sua fé.
Só que antes de você escolher a madeira, você tem convicções na sua mente, na sua cabeça, de que a madeira flutua. Você já viu em algum lugar a madeira flutuando? Você já viu que se constroem barcos, canoas com madeira? Você sabe que ela boia, você sabe que ela flutua. A fé é consciência, ela é consciente. E na hora de fazer a sua escolha, aonde você vai se apegar, então você vai escolher se apegar à madeira. Então você pede, joga para mim um pedaço de madeira. Entendeu? O justo viverá por aquilo em que ele se apega. O justo viverá pela sua fé. O justo viverá por aquilo em que ele se apega. Ser de Deus não é fácil, não. Por quê? Por causa do apelo do mundo. Por causa do apelo do mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. É muito difícil vencer essas coisas. O Paulo vai chegar a dar um conselho para nós. O Paulo vai dizer assim, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Transforma o mundo? Não, transforma você. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, pela renovação da vossa mente. Permita crer em Deus. Permita ter fé. Tenha fé em Deus. E as coisas do mundo, a concupiscência da carne, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, não vão ter poder sobre você. Não vão ter autoridade sobre você. Pelo temor do Senhor, as pessoas se desviam do mal. Consciente, irmãos. Não tem nada de sobrenatural. Não, você precisa crer, você precisa ter fé. Naquele momento mais horroroso, quando a enfermidade tomou conta, alguém chega para nós com um objetivo de nos consolar e diz, mas é preciso ter fé, né? Ele já entregou os pontos. Mas ele está dizendo, é preciso ter fé. Não, fé não vem disso. Fé não vem daí. Fé vem de consciência renovada em Deus. Consciência renovada em Cristo. Porque Ele pode. Ele é capaz de fazer tudo que Ele prometeu. Ele é capaz de nos sustentar. Ele é capaz de nos dar vida. Vida eterna. Ele é capaz. Nós precisamos atentar para toda fé que não é fundamentada, querido, pode ser crendice. Ela pode ser crendice. E ela pode ser superstição. Toda fé na fé é superstição. Pensa nisso. A fé é firme fundamento. É firme fundamento. Eu preciso ter muito claro para mim o que é fé. Quando a gente fala sobre o desviar-se do mal, Jesus Cristo, nosso modelo existencial, ele, depois de passar por um longo período de jejum, a Bíblia vai dizer que ele foi conduzido para ser provado. Às vezes a gente fica todo dodói porque nós passamos por provações. O nosso mestre, ele foi provado. A gente vai encontrar esse texto no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Quando a gente vai ver essa situação na vida de Jesus, se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Qual a prova que está sendo feita ali? A prova que está sendo feita ali é da humanidade de Jesus. Jesus, a Bíblia vai dizer que Ele é o Criador de todas as coisas. Que todas as coisas que existem foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram criadas por Ele e todas as coisas subsistem nele. Isso é o que a Bíblia diz a respeito de Jesus. Quando o diabo coloca para ele, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, se ele cede a essa tentação, a humanidade dele já era. Jesus não estava apto à cruz. Jesus não estava apto à cruz. Jesus não estaria apto à cruz. Mas ele tem uma resposta para o diabo. Olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se você for ler a teologia sistemática,
você vai ver que ele está citando o livro do Deuteronômio. Jesus está citando o livro do Deuteronômio para o diabo. Para nós, Jesus está fazendo muito mais do que isso. Alguns dias antes, possivelmente 40 dias antes, Jesus tinha sido batizado. No momento que ele sai das águas do batismo, ele ouve uma voz que diz assim para ele: Este é o meu filho amado, nele eu tenho alegria, em quem eu me comprazo. Ele ouviu essa palavra, ele ouviu a voz. Ele ouviu a voz do Pai dizendo sobre ele: Este é o meu filho amado. Irmãos, quando ele está dizendo ao Satanás, nem só de pão viverá o homem, ele pode estar citando Deuteronômio. Mas ele tem uma consciência. A fé dele é baseada no que ele ouviu do Pai. Este é o meu filho amado. Ele não tem dúvida disso. Satanás, eu prefiro viver com fome, alimentado pela palavra do Pai. Eu prefiro viver com fome, alimentado pela palavra do Pai. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você já pensou nisso? Você conhece o texto? O que você já ouviu de Deus? Que promessas você tem de Deus? Porque você precisa ouvir Deus. A palavra de Deus tem que soar na sua vida. Para quê? Porque você tenha fé. O filósofo do Novo Testamento vai dizer, porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E aí você chega para alguém que se recusa a ler Bíblia, a ouvir Bíblia, e diz para ele: você tem que ter fé. Ele não terá nunca. Não tem a menor chance. Ele pode ter crendice, ele pode ter superstição, mas fé não vai ter, não. A fé só é possível ouvindo a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus para nós tem duplo sentido. Um é o de escutar. Escutar. O outro é de praticar. Quem é o homem prudente? A quem ele é semelhante? Ele é semelhante àquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Ouve as minhas palavras e as pratica. A prática, irmãos, é a prova, é o testemunho que eu ouvi. A mãe fica falando para o filho: não faça isso, não faça isso, não faça isso. E ele faz. Aí alguém olha e diz: ele não ouve a mãe dele, não. Ele não escuta a mãe dele, não. Não, ele escuta, ele não é surdo. Agora, ele é desobediente. Ele é desobediente. E a desobediência é pecado. A desobediência é o mal. A desobediência é o pecado. Pelo temor do Senhor, as pessoas se desviam do mal. Então, fé e temor andam juntas. Fé e temor é a arma, a ferramenta de sobrevivência do cristão, do pequeno Cristo. Se a gente tem fé e a gente tem temor, que significado tem o diabo na nossa vida? Que significado tem o diabo na nossa vida? O diabo tem poder? Nos vemos no próximo vídeo.